Meus irmãos, minhas irmãs, Padre Desmar Andrade, mais uma vez com vocês no Palavra Encarnada. Vejam, hoje a igreja celebra uma grande festa de Santa Rosa de Lima. Claro, é festa, mas não se quebra o jejum da sexta-feira, né? Lembrem sempre, sexta-feira, dia de abstinência de carne, é preceito, lei da igreja. E se eu não fizer, tenho que pelo menos fazer uma obra de caridade que possa trocar ou comultar, né? A palavra certa do Código de Direito Canônico é essa. E hoje, meus irmãos, no dia que celebramos essa festa, padroeira da América Latina, né? Santa Rosa de Lima, tão pouco conhecida, o Evangelho é simples, pequeno, mas extremamente profundo. Mas vamos pedir que o Espírito Santo possa guiar o meu e o teu coração durante essa reflexão do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra, o mantém escondido. Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, veja que interessante esse Evangelho. O reino dos céus é como um homem, é como um tesouro escondido que um homem encontra. Então, é um tesouro escondido que o homem encontra, ele mantém escondido. Por quê? Porque ele não quer concorrentes. Por quê? Porque ele não quer revelar logo a todos o valor daquele tesouro. Ele quer primeiro, vamos dizer, se apropriar daquilo. E esse talvez seja o primeiro ensinamento. Encontrar o reino dos céus não é motivo de estardalhaços, não é motivo de logo divulgar aquilo que Deus fez conosco. É necessário primeiro se esconder. Vejam, São Paulo fala que antes de começar a pregar o Evangelho passou 2 anos na Arábia. Só depois encontrou com Tiago e Pedro em Jerusalém. Ou seja, 2 anos de retiro. Também, quantas vezes nós já queremos divulgar largamente, ou queremos respostas imediatas. Isso acontece muitas vezes no chamado vocacional. As pessoas começam a sentir aquele apelo e ao invés de se recolherem em oração para escondido, começar a discernir ali qual é a vontade de Deus, qual é a voz de Deus, já querem grandes coisas. Nos nossos irmãos é a mesma coisa. Quantos irmãos que estão ali no processo de acolhimento, estão ali na caminhada ainda e começam a sentir aquele apelo de Deus. Aí não, já quero pregar, já quero falar, já quero servir, né? Quero aparecer. Primeiro o escondimento, meus irmãos, porque não é um fogo de artifício que vai brilhar e depois vai desaparecer, não. Nós somos chamados a ser luz, ou seja, consumir toda a vida, toda a vela, olhando para o alto. A vela faz isso, ela mira no alto, mas consome tudo aquilo que está embaixo. Primeiro no escondimento. Um outro detalhe muito interessante, a partir da segunda frase da parábola, né? Como um homem é como um comprador de joias, que procura uma pérola preciosa. E quando encontra, vende todos os seus bens. Então, primeiro ele analisa as pérolas. Mas ele vê uma preciosa. Uma que vale a pena. Então, vejam, meus irmãos, quando Jesus usa essa comparação com o comércio, é muito interessante. Porque é preciso ver que vale a pena. Vale a pena deixar tudo, vender os campos todos, vender todos os bens para comprar aquele campo. Vender tudo para comprar aquela joia. E no final, esse negociador sabe que está fazendo um grande negócio. Então, vejam, quando nós temos um chamamento de Deus, quando nós somos chamados à conversão, claro, existe a dor da perda das coisas antigas, do homem velho. Mas essa dor, na verdade, é uma descoberta de novos valores. É uma descoberta de que aqueles valores não valiam a pena viver. Que aqueles campos que eu tinha não eram tão preciosos assim, eles não tinham tesouro. Que aquelas pérolas que eu tinha, que eu achava tão brilhantes, na verdade eram bijuterias. Mas essa aqui, ela
ela não brilha simplesmente porque é uma bijuteria, ela é uma pérola preciosa. Então, se considera grande coisa, por exemplo, largar tudo. Lembra da pequena história de Santa Teresa de Ávila, né, que naqueles arroubos já do começo da adolescência, né, no final da infância e começo da adolescência, ela brincando com o primo dela no quintal, eles dizem, não, vamos fugir daqui e vamos pregar o evangelho para os mouros, né, que são os islâmicos, e vamos morrer martirizados lá, porque é muito pouco dar a vida pela vida eterna. Olha, quando criança ela tinha essa concepção, vocês entendem? A criança de que valia a pena perder tudo, até a própria vida, para ganhar um tesouro escondido. Meus irmãos, eu acho que a reflexão mais imediata que fica para nós é, será que nós temos convicção do valor do tesouro que Deus tem reservado para nós? É uma questão de fé. Uma questão de fé, vocês entendem? Será que nós temos convicção de que o que Deus tem guardado para aqueles que o amam é coisa que os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram e intelecto algum jamais conseguiu pensar, como diz Paulo? Será que nós temos fé nisso? Ou será que nossa fé é titubeante, ou seja, ela é vacilante? Será que eu não tenho certeza daquilo que Deus tem guardado, reservado para mim? Meus irmãos, minhas irmãs, eu acho que é por isso que os santos tiveram essa santa loucura de abandonar tudo. São Francisco, até mesmo o próprio nome. Não sei se vocês sabem, mas ninguém sabe ao certo o nome direito de Francisco. Porque a palavra Francisco, na verdade, vem de Francesco, um francesinho. Em italiano seria um francesinho, porque a mãe dele tem uma origem francesa. A gente não sabe nem o nome, ele abandonou tudo. Nem o sobrenome do pai ele fez questão de ter. Porque, claro, um conflito, né? O pai não acolheu o chamado dele e ele preferiu chamar Deus de pai do que o pai aqui na terra com suas honras. Lembra também do evangelho, acho que de segunda-feira dessa semana, não é? Não, terça-feira, de terça-feira nessa semana, que Pedro pergunta, Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir, que ganharemos com a vinda do reino? Jesus diz 100 vezes mais. E na vida eterna, um tesouro inigualável. 100 vezes mais já aqui na terra. De fato, meus irmãos, Deus realiza o sonho do nosso coração. Tem um salmo que diz, coloque em Deus o teu desejo e Ele realiza o que deseja o teu coração. Coloque em Deus o teu anseio e Deus realiza o que existe no teu coração. E de fato, meus irmãos, se nós vermos bem, né? Deus sempre realiza os nossos sonhos. Deus não coloca no nosso coração desejos impossíveis. Lembro do filme Clara e Francisco, por exemplo? Tem uma cena que me toca bastante no começo e no final do filme. Quando Clara vai comprar os tecidos de casamento, né? Antes, os pais dela obrigaram ela a ir comprar o tecido de casamento e ela não tinha falado para ninguém o desejo de se consagrar a Deus. Ela encontrou o tesouro, mas estava escondido. Guardou no coração dela até poder comprar aquele terreno. Então ela tinha esse desejo no coração, mas foi obedecendo aos pais. Francisco, da outra volta, também já tinha aquele anseio de santidade, mas ainda ninguém sabia. Ele estava trabalhando na loja de tecido dos seus pais. E Clara vem comprar, né? E quando ela termina a compra, ela fala, Francisco, tu serás um grande guerreiro de Cristo. E Francisco diz para ela, com cortesia também, né? E tu serás uma grande esposa. Ou ela diz, tu serás um grande guerreiro, né? E ele diz, tu serás uma grande esposa. E no final do filme, eles conversando, fala exatamente sobre isso. De fato, Francisco, tu foi um grande guerreiro. Não conforme a mentalidade do mundo, mas um grande guerreiro de Cristo. E claro, ela também foi uma grande esposa de Cristo. Vocês entendem? Deus realizou o desejo do coração deles. E realiza o meu e o teu desejo do coração, talvez não da forma como nós imaginamos, não da forma como nós sonhamos. Mas é preciso ter certeza de que o que Deus tem guardado para nós é mais do que nós conseguimos conjecturar com as nossas próprias forças. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu te convido a abrir o olhar para o que Deus tem guardado para ti e fechar os olhos ao que o mundo, ao que o homem velho te propõe.
Amém.